Oi, pessoal, tudo certinho por aí? Essa semana é uma semana interessante para a gente pensar nas histórias, né? A gente está fechando o mês de outubro, um mês que naturalmente tem muita data comemorativa, muita coisa ligada à escola, dia do professor, dia das crianças, dia do funcionário público, tantos dias significativos para quem trabalha com educação. E nessa última semana a gente começa a ver o cenário mudar, né? A gente tem duas datas, duas coisas que são comemoradas por um grupo de pessoas ou por outro, enfim, aqui no Brasil, que é o Halloween e o Dia do Saci, né? Como professora, eu sempre tentei ver com as minhas crianças algo relacionado àquilo que elas gostam de ouvir, né? Eu confesso que eu nunca fiz Halloween mesmo, né? Mas eu sempre aproveitei essa data para falar um pouco sobre as histórias de bruxa, né? Porque a bruxa é um personagem que as crianças gostam, porque ou ela é muito má ou ela é hilária, né? E a gente tem, nas histórias que compõem o nosso repertório, a gente tem um monte de bruxas, né? A gente tem bruxas nos contos, a gente tem bruxas nas histórias, por exemplo, da Eva Furnari, que tem a bruxinha. E hoje eu trouxe para vocês algumas sugestões de livros que tratam dessa temática de histórias de bruxa. Evidentemente, alguns livros podem trazer atrelados ao seu contexto essa questão do Halloween, mas eu não costumo trabalhar o Halloween especificamente, assim, com as histórias, né? Eu acho que histórias de bruxa têm uma contribuição para as crianças no sentido de, como eu falei, umas muito mais e umas muito boazinhas, né? Fazer a gente pensar em tudo que decorre, né, desse personagem. A bruxinha da Eva Furnari, por exemplo, é maravilhosa, né? Uma bruxinha completamente diferente da bruxa da Branca de Neve, por exemplo. E aí a gente tem também a bruxa Onilda, que é uma personagem bem tradicional. Recentemente eu me deparei, né, nesse contexto com a Mortina. A Mortina é uma personagem que eu... Olha o que é que o livro já diz. Uma história que vai fazer você morrer de rir. Então, a Mortina tem outros livros. É um livro da Bárbara Cantini, mas com tradução do Eduardo Brandão. É da Companhia das Letrinhas. E é uma coleçãozinha, né? Mortina é uma menina zumbi. Então, é muito engraçado. Mortina é muito, muito boazinha, né? O que é ser normal para uma menina zumbi? Eu gosto muito do livro da Mortina porque ele fala uma linguagem bem, bem legal para as crianças e uma forma de brincar com esses contextos dos mitos, né? Ainda nessa linha, esse é um dos meus livros favoritos, O Chá de Sumiço. O que é que eu acho legal do Chá de Sumiço? É a genialidade, né, da poesia do André Ricardo Aguiar. Foi publicado pela Autêntica, com ilustrações da Luísa Costa. O que eu acho muito legal aqui é como eles conseguiram reunir um monte de poemas que tratam desse universo, né, do medo, enfim. Mas o que eu mais gosto é o que dá nome ao livro, que é o Chá de Sumiço. E eu vou ler só esse pedacinho. Chá de sumiço. Fantasminha não gosta de tomar café. Pode manchar o lençol. Não vai correr esse risco. Ele prefere mesmo tomar chá de sumiço. Eu adoro esse poema. Eu sou besta, eu fico rindo com a inteligência do André Ricardo, né? E com a ilustração também da Luísa. Esse é outro livro que eu gosto bastante. Outro livro que traz esse contexto de bruxa, do medo, enfim, que na verdade aqui não tem medo, é brincadeira também, é o Carona na Vassoura. Esse já é um clássico, né? Inclusive, quem assina a Amazon Prime, ele está lá, estava até um dia desse, animado a animação. E é incrível, a animação, inclusive, tem coisas que não tem no livro. Esse é um clássico da Júlia Donaldson, né? E do Alex Schaeffer, com tradução da Gilda de Aquino, e é publicado pela Brink Book. Nesse aqui, a bruxa vai dando carona na vassoura, né? Ela começa sozinha, depois vem o gato, aí ela começa a dar carona para os outros animais. E no final, que eu não vou contar evidentemente, né? A gente se surpreende com a ideia da coletividade. Esse é um livro que eu gosto muito, sempre que leio eu dou boas risadas com ele. Outro livro que me faz rir muito com essa personagem bruxa, boazinha, engraçada, é a Samantha. Samantha Gorducha vai ao Baile das Bruxas, também da Brick Book, da autoria, aliás, é ilustrado por Catherine Merrick, e a autoria é dela mesma, é escrito e ilustrado por ela. Essa daqui é a história de uma bruxinha que vai para um baile, ela é convidada para um baile, só que tem um problema, ela não acha roupa para ir para o baile porque ela tá acima do peso.
Aí a gente tem toda essa discussão aí, né, da gordofobia e tudo mais, mas esse livro, ele tem ele nos provoca uma discussão no final. Inclusive, ele tem 2 finais que a criança pode escolher onde ela vai parar de ler o livro. E a discussão é exatamente para desmistificar essa ideia, né, da beleza como fora desse padrão. Eu acho que isso é muito legal nesse livro. Esse aqui, O Grande Baile da Bruxarada, que é da Larousse Júnior, é da Anne Hockaday e do François Rouillet. Faz uma brincadeira também com a questão do baile, né? O baile sempre tem isso, né? É o segundo livro aqui consecutivo que eu falo sobre baile. E esse aqui, ele faz uma brincadeira com o que a bruxa também veste para ir pro baile. E de quem é que entra nesse baile. Então, tem uma brincadeirinha aqui com esse personagem aqui, que é o dragão robô, né? E é uma história que bota a bruxa também nesse lugar de precisar ser ajudada. Esse aqui, que é da minha querida amiga Ana Lúcia Alves, Quem Tem Medo de Gato Preto, foi o primeiro livro que ela publicou. Ela fez em homenagem a Magali, uma gatinha que ela tinha. E ela pergunta, né? Você acredita que gato preto dá azar? Vamos pensar um pouco. E aí ela vai desmistificando essa ideia de que gato preto dá azar. Esse livro tem 2 coisas que eu gosto muito. Primeiro, essa ideia do pé no chão, né, dos gatinhos. E a outra coisa é que toda a renda dele, quando a Ana Lúcia fez, foi revertida para abrigos de animais. Então, eu acho que esse livro ele tem um duplo afeto para mim. E foi ilustrado pelo filho dela, que na época era pequenininho, mas já tá um rapaz enorme. Esse é um livro que eu gosto muito. Ele foi ilustrado pelo Alexandre. Outro livro que eu brinco muito com essa coisa da temática do medo é esse aqui, ó. O Medinho e o Medão. Esse livro é super antigo. É da época que a gente tinha no livro da Marcha Criança, a coleção Marcha Criança, vinham os livros literários juntos. É da editora Scipione, que hoje acho que faz parte de um grupo editorial. E é a história de 2 meninos que resolvem se fantasiar, né? João Romão, 2 meninos não, João e o Tião, na verdade. João Romão e Tião, o figurão, o trapalhão. Então eles 2 se fantasiam de fantasmas, né? E vão para a missa do galo. E é muito engraçado. O que eu gosto desse livro também é que ele tem uma coisa aqui para interação, né? Que as crianças acabam... Se você pudesse entrar nessa história, o que você diria ao povo da vila, por exemplo? E aí a criança ela pode se reportar nessa interatividade. Um livro que eu gosto demais é esse aqui da Ângela Lago, 7 histórias para sacudir o esqueleto, que é da Companhia das Letrinhas, onde a Ângela traz 7 histórias envolvendo esses personagens, né? E olha, a ilustração dele é bem... Ele é em papel couché, a ilustração dele é bem bonita, porque ela provoca várias outras leituras, né? Então, são histórias desse universo, né? A Ângela Lago, para quem conhece um pouco da obra dela, sabe que ela sempre lidou muito com esse contexto da realidade. Então, ela traz aqui 7 contos. Encurtando o Caminho, o Defunto... Caio, aliás, o primeiro. Encurtando o Caminho, o Defunto que Devia. Vamos Esperar o 77 Chegar. A Rosa Assombrada, A Casa Sonhada e Dançando com o Morto. Olha que bonito o sumário já. As caveirinhas aqui. Ainda na linha dos contos de assombração, né? Que na verdade eu acabei não separando assim por contos de assombração, mas esse aqui é um livro que eu comprei num sebo, né? Que fala das lendas urbanas também, por exemplo, o lobisomem, né? Fala do corpo seco, do saci. Ele traz lendas do Vale do Paraíba, né? Que são da cidade de Redenção da Serra, aqui ó, Causos Arrepiantes de Redenção da Serra, e foi escrito pelo Maurício Pereira e é publicado pela DCL. Então tem vários contos aqui, ó. Perseguição no Sítio do Fundão, o Saci do bairro do Paraitinga, coisas que talvez pra gente aqui do Nordeste não sejam tão conhecidas e que vale a pena a gente dar um pulinho lá em outro estado. E já que a gente tá falando de Nordeste, né? Como não recomendar Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Me Aparece, Mais Assombração Aparece, que é da Lenice Gomes, com ilustração do Ângelo Abu, publicado pela Cortez. Esse livro aqui tem um conto, que é Assombração da Gamileira, que eu morro de rir todas as vezes que escuto. E sempre que eu posso ler para alguém, eu já leio rindo, assim, aquela história que me desacomoda muito. É um livro que tem ilustrações muito fortes, olha, bem, eu digo fortes no sentido do traço, né, bem bonitas, eu acho bem bonitas. E a Lenice, ela conta assombrações, coisas de assombração que ela escutava. É um livro de memória quase, né? Eu costumo dizer que é quase um livro de memória, porque ela vai trazendo personagens que povoaram essa memória dela lá do interior, de onde ela nasceu.
Ainda sobre contos de tradição oral, né? Como não falar de Contos de Enganar a Morte, do Ricardo Azevedo, que é outro livro que eu sou apaixonada. Tem uma história aqui, que é O Homem que Via a Morte, que eu sempre contei essa história. O Homem que Enxergava a Morte, sempre contei. E essa semana eu descobri que ela está no livro do Grimm, dos irmãos Grimm, né? Na edição de 1957, se eu não estiver enganada. E que eu coloquei recentemente lá nos vídeos, nas indicações de livros sobre contos. E aí tá lá. E lá tem essa história. E aqui tem outros. O Último Dia na Vida do Ferreiro, O Moço que Não Queria Morrer, A Quase Morte de Zé Malandro e Uma Conversa com Ricardo Azevedo. Então, esse livro aqui, eu acho que ele é bem importante, é uma referência muito legal, né? Porque traz essas histórias da tradição oral pelo olhar do Ricardo Azevedo, que é um estudioso, pesquisador muito importante para a nossa literatura. A Bruxa Catuxa, que é uma história da Fátima Gonçalves, Marlene de Fátima Gonçalves, publicada pela Bagaço, que é uma editora daqui do Recife. E que, o que é que eu gosto nesse livro? O projeto gráfico dele, que permite a brincadeira, ó, com a abertura das páginas. Olha que legal aqui. Você precisa ver que luxo, a casinha da Catuxa. Cada coisa em seu lugar, nem parece casa de bruxa. Aí abre aqui, ó. Sempre tem uma surpresinha aqui, né? Sempre tem uma surpresinha. Esse é um dos livros que eu tô pretendendo ler numa live esses dias. O que é que eu acho que a gente que tem sempre em questão? Aquilo que eu comecei esse vídeo dizendo, né? Que é a coisa do personagem bruxa, as histórias das bruxas em si. Eu não acredito em bruxa, eu não gosto de bruxa, tal, enfim. Tem todo esse contexto, né? Mas aí eu vou repetir, eu tô trazendo aqui essa temática. Eu gosto da temática das histórias de bruxa para as crianças. Inclusive, sempre me vesti de bruxa. Esse ano é o primeiro ano que eu não vou me vestir de bruxa na biblioteca da escola. Embora eu não faça Halloween lá, como eu falei. Mas eu sempre criei uma ambientação para fazer desse tempo uma época de trabalhar com essas histórias. Recentemente eu comprei esse, Janelas Assombradas, é da Volta e Meia Editora. Vou confessar para vocês que eu não li ainda, mas recebi excelente recomendação desse livro. Jonas é o único que gosta da casa em frente à sua, porque à noite, quando as luzes se apagam, ele consegue enxergar os fantasmas que moram lá. Até que ele conhece Mia, uma menina fantasma que flutua na janela. Este é o início de uma amizade espetacular e de uma aventura assustadoramente brilhante. Eu li aqui a quarta capa do livro, né? E eu acho que é um livro que vai me trazer algumas surpresas. Eu vou ler e depois comento para vocês. Mas como chegou recentemente, não deu tempo de ver e eu não queria deixar de indicá-lo no vídeo. E por último, e não menos importante, o livro que eu mais amo de história de bruxa, que é esse aqui, A Vassoura Encantada. Esse livro é um livro que todas as vezes que eu leio, eu fico admirando a genialidade do autor. Esse livro é da editora Ática, ele foi publicado há alguns anos já, do Chris Van Allsburg, um nome bem diferente, né? Esse livro é bem antiguinho já, ele tá na minha mão há um tempo, eu consegui comprar no sebo, ele é 2007, mas foi publicado pela primeira vez em 1992. E é um livro que conta a história de uma vassoura, de uma bruxa, na verdade, que caiu do céu com a sua vassoura. A bruxa foi embora, pegou carona com outra, e a vassoura ficou na casa da Mina Shaw, uma viúva, que começou a ver que a vassoura trabalhava e ajudava ela nos afazeres. Essa história é um barato. É uma história que eu sempre conto na escola e que as crianças sempre dão risada, elas sempre gostam. Dão risada no sentido de entender depois, porque aqui ela tem um contexto, né? A vassoura é encantada, não é por acaso. Não é só porque é uma vassoura de bruxa, mas também porque ela cumpre uma função na história que é muito legal, que é de ensinar uma coisa sem que a gente precise dizer diretamente. No texto não se fala desse ensinamento, mas a criança, quando lê, ela de fato guarda isso. Então eu gosto demais desse livro. É um livro que eu conheci com a minha mestra Érica Versosa, num curso que eu fiz com ela, e que eu carrego com muito amor, com muito cuidado. E todos esses aqui são infantos juvenis, né? Mas aqui no Recife a gente tem, tradicionalmente, as assombrações do Recife Velho. É muito conhecido aqui. Aqui tem histórias. Tem um livro do Gilberto Freire, que é Assombrações, que eu vou postar aqui depois, a foto dele para vocês. E tem um trabalho incrível do Roberto Beltrão, que é um pesquisador dessas histórias, né, desses contos de tradição, das lendas urbanas aqui. E um dos trabalhos do Roberto é esse aqui, ó, Malassombramentos.
Os Arquivos Secretos do Recife Assombrado. O Recife Assombrado é um projeto incrível que o Roberto Beltrão faz, inclusive nas redes sociais tem muita coisa sobre isso. E aqui tem, por exemplo, histórias como a Emparedada, o Boca de Ouro, né? Aqui no Recife circula muito isso, essas lendas urbanas, e o Roberto Beltrão faz um trabalho incrível com isso. Por último, para quem tiver curiosidade e quiser ler mais sobre essas coisas, né? A gente tem aqui, ó, uma pesquisadora, a Shahrukh Hussain, escreve no Livro das Bruxas e recupera saborosas histórias milenares preservadas pela tradição oral e de inestimável contribuição para a compreensão de mitos até hoje cultuados. Então, essa ideia das bruxas nesse contexto sócio-histórico, e que tem algumas histórias aqui bem densas, bem pesadas, e que eu confesso que não trabalho com as crianças esses outros universos, mas tem pesquisadores que gostam de ler para adultos, enfim, esse é um livro que vale a pena, tá? Então, um pequeno arsenal para a gente pensar, né? E aí eu vou repetir o que eu disse no começo do vídeo. Não se trata de optar por Dia do Saci, Dia das Bruxas, não é isso. Mas como a bruxa é um personagem do qual eu gosto e que está em muitos livros, eu tenho muitos outros na escola onde eu trabalho, esse é o meu pequeno acervo, mas na escola onde eu trabalho tem muitas outras histórias de bruxa, muitas outras. E como é um personagem que as crianças gostam, chegam procurando na biblioteca, eu sempre tenho alguma coisa lá para oferecer a elas, porque eu acho que a gente que trabalha com formação de leitores precisa tanto cativar como respeitar o que os leitores pedem, né? Em relação ao Saci, a gente tem bastante coisa também. Eu não quis incluir os livros aqui, porque acho que na época de folclore a gente também trabalha bastante isso. E a gente pode trazer essa ideia também do trabalho com o Saci como uma lenda, um mito, na verdade. Assim, a gente tem toda essa discussão, né, de uma lenda indígena, que às vezes a gente estuda tanto e ninguém diz pra gente que é uma lenda indígena, mas ela é uma lenda da mata, né, não é uma lenda urbana. E a gente tem muito material à disposição também do Saci, tem livros incríveis, e eu acho que é uma outra proposta. O que eu trouxe aqui é a ideia dessa bruxa como personagem, para a gente trabalhar com as crianças essa ideia do imaginário, da fabulação, né, da fantasia em torno desse personagem que é tão enigmático e tão adorado por elas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que aproveitem aí para ler bastante história de bruxa para as crianças, porque elas adoram. E porque também tem umas coisas para ensinar pra gente, né? A bruxinha da Eva Furnari sempre me ensina muito, eu gosto demais, é uma personagem que eu adoro. Então é isso, até a próxima!